Imagina a seguinte situação. Alguém descobre que a pior tragédia de toda a sua vida, aquela perda absoluta que tirou o chão, que mudou todos os planos e que pareceu uma injustiça cósmica, tipo, não foi um erro do universo. Na verdade, imagina descobrir que essa dor não apenas tinha um propósito, mas foi um resgate meticulosamente planejado. Bom, na nossa imersão de hoje, a gente vai explorar um material que vira essa nossa obsessão moderna pela felicidade completamente de cabeça para baixo. Olha, o que é fascinante aqui é que essa é uma mudança de paradigma que incomoda bastante no início, sabe? Com certeza. Especialmente porque hoje existe toda uma indústria dedicada a eliminar qualquer desconforto. Há uma crença implícita de que o estado natural da vida deveria ser o prazer contínuo, né? E que a dor é um defeito, uma anomalia que precisamos consertar imediatamente. Exato, exato. E é por isso que nós vamos analisar excertos do capítulo 5 de um texto basilar do Espiritismo que se chama Bem-aventurados os aflitos. A nossa missão aqui é entender a lógica interna, sabe? A arquitetura filosófica dessa obra. Sim, bem por aí. Deixando claro que não estamos aqui para defender dogmas ou atacar visões religiosas, mas sim para atuar como guias imparciais em uma ideia incrivelmente provocativa. A premissa de que o sofrimento não é uma falha no sistema da vida humana. É o oposto, na verdade. Pois é, o autor argumenta que o sofrimento é o próprio mecanismo principal de evolução. O que exige que quem lê abandone completamente a métrica padrão do que é bom e do que é ruim. A tese central é que a nossa visão diária é de curtíssimo prazo e, extremamente materialista. Quando a lente é ampliada para incluir a imortalidade da alma e múltiplas existências, todas as noções de sucesso, fracasso, alegria e desgraça precisam ser reescritas do zero. Certo. Vamos analisar isso passo a passo, então. Começando a reescrever isso ao entender primeiro a tal da felicidade. A obra traz uma afirmação bem categórica logo de cara, que é: a felicidade não é deste mundo. Uma frase forte. Muito forte. E isso me faz pensar muito em expectativas irreais, sabe? É como se a humanidade inteira estivesse matriculada em uma sala de aula de matemática avançada, daquelas bem rigorosas, cheias de equações difíceis, mas todo mundo passasse o tempo inteiro tentando transformar o lugar num resort de luxo com vista para o mar. Nossa, essa analogia é perfeita. E claro, a frustração é enorme quando não se consegue pedir um drink na beira da lousa, né? Essa imagem da sala de aula versus o resort captura perfeitamente o problema da expectativa desalinhada. O argumento da fonte é que a Terra tem uma natureza intrínseca. Ela é descrita como um mundo de provas e expiações. Tá. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é um ambiente desenhado especificamente para o trabalho, para o atrito e para o aprendizado moral, não para o gozo ininterrupto. O autor até usa uma constatação muito prática. Se a riqueza, o poder ou a beleza fossem passaportes garantidos para a felicidade real, não haveria tantas pessoas nas classes mais privilegiadas sofrendo de vazio existencial, depressão ou amargura. É verdade. Mas aí entra um conceito que desafia muito o que a gente entende por problema. O material fala sobre a desgraça real. Porque, no senso comum, a desgraça é não ter dinheiro para aluguel, é o frio, é a perda de um status social, né? Sim, as dores do dia a dia. Isso. Mas a obra diz que tudo isso é apenas a desgraça na visão míope. O que seria, então, essa desgraça real na lógica do autor? É aqui que o tabuleiro se inverte de forma radical. Para julgar se algo é uma bênção ou uma desgraça, a filosofia da obra exige que se olhe para as consequências a longo prazo na vida do espírito, não na vida do corpo. Ok. E sobre essa ótica, a verdadeira desgraça muitas vezes se esconde naquilo que o mundo aplaude loucamente, sabe? O excesso de dinheiro, a vaidade, a agitação social constante, os prazeres fúteis e ininterruptos. Tem uma expressão fortíssima no texto que chama isso de ópio do esquecimento. E, se a gente pensar bem, o ópio serve para quê? Para anestesiar. Precisamente. O anestésico tira a dor, mas também tira a consciência.
A satisfação louca da vaidade e uma vida de facilidades ininterruptas amolecem a alma na indiferença. O indivíduo fica tão entorpecido pelo sucesso material que, esquece completamente de lapidar o próprio caráter. Ele estagna. Exato, ele estagna. Então, o que parece ser uma vida invejável e perfeita de resort é, na verdade, uma armadilha, uma prisão de estagnação espiritual. Em contraste, a dor aguda é o alarme que acorda. Para ilustrar isso, a fonte usa a metáfora da tempestade da árvore, que eu achei sinceramente brilhante. Imagina uma tempestade violentíssima. Ela arranca árvores centenárias, destrói plantações, causa um estrago visível e imediato. Um caos total. Um caos. Mas, ao mesmo tempo, essa tempestade varre da atmosfera o que o texto chama de miasmas insalubres. O que seria isso? No século XIX, acreditava-se que os miasmas eram ares estagnados e corrompidos que causavam doenças fatais. Uhum. A pergunta que fica é se a tempestade é uma infelicidade pela árvore que caiu, ou uma felicidade pelo ar que foi purificado e que vai salvar milhares de vidas a longo prazo. Entende? Nossa, a genialidade dessa metáfora é justamente mostrar o custo-benefício invisível. A dor imediata da árvore arrancada, que representa nossa perda financeira ou uma crise pessoal, nos cega para a purificação da nossa própria atmosfera moral. Sim. O desconforto momentâneo é o preço da cura a longo prazo. Sabe? E que desafia muito o senso comum. Eu entendo a lógica quando falamos de perder dinheiro, de passar por uma crise profissional ou até de enfrentar calúnias. Mas a conversa precisa ir para um lugar muito mais denso agora. Onde? Exatamente. Porque a obra não fica só na teoria leve. Ela entra no território das tragédias absolutas, nas dores que dilaceram as pessoas. Estou falando da perda de entes queridos, especialmente a morte prematura de pessoas jovens. Ah, sim. Esse é um ponto muito delicado. E, honestamente, peraí. Isso soa incrivelmente frio. Dizer a uma mãe em luto que a morte do filho de 20 anos foi um resgate misericordioso parece o oposto de consolo. Como o texto sustenta uma afirmação tão dura sem parecer que há uma apatia total à dor humana real? Olha, essa é a grande pedra de tropeço inicial para quem analisa esse material. Para que isso não soe frio ou apático, é preciso entender a premissa de que a verdadeira identidade de qualquer pessoa não é o corpo físico. Certo. O corpo é visto apenas como uma veste temporária, sabe? Quase como um escafandro pesado que a alma usa para descer à terra e aprender. A vida na Terra é descrita figurativamente como um cativeiro ou uma escola correcional. E a morte, então, seria o quê? O fim da pena? Exatamente. O fim do exílio. Quando o texto analisa a morte de alguém no auge da juventude, ele convida a olhar por trás da cortina do tempo. Aquela vida encerrada aos 20 anos pode estar preservando aquele indivíduo de corrupções morais futuras. Ah, entendi. De vícios terríveis ou de misérias que fatalmente ocorreriam se ele continuasse exposto ao mundo. É a ideia de que uma inteligência superior, vendo o mapa completo do destino, retira a pessoa do perigo antes que ela se perca e comprometa os próximos séculos da jornada espiritual dela. Tem aquela frase clássica que se ouve em velórios no interior até hoje, né? Que o autor até cita. Algo como, nossa, se fosse um homem mau, estava aí vivo. Mas como era um homem de bem, morreu. É verdade, escutamos muito isso. O que é curioso é que no senso comum isso é dito como uma reclamação contra a injustiça divina. Mas nessa filosofia, a frase esconde uma verdade literal. Uma verdade profunda, eu diria. Porque se o corpo é o cativeiro onde cumprimos nossa sentença e aprendemos lições difíceis, a pessoa boa que morre cedo é como um prisioneiro que já cumpriu sua pena com excelência e aí ele recebe o alvará de soltura antecipado. Faz sentido dentro dessa lógica. Já o indivíduo cruel que continua vivo e prosperando aparentemente, é o prisioneiro que precisa de muito mais tempo na cela para aprender as lições que ainda recusa. É absurdo desejar que o prisioneiro libertado volte para a prisão só para fazer companhia a quem ainda precisa ficar.
A dor de quem fica é validada, claro, é o luto da saudade. Mas o estado de quem parte não é visto como uma tragédia. Para amarrar essa ideia das adversidades inevitáveis, a obra traz uma analogia militar fantástica. Diz que reclamar das aflições da vida é exatamente como um soldado que fica indignado por ser mandado para a linha de frente da batalha. Porque pensa bem, se o soldado passa 10 anos no quartel, em repouso, pulindo a bota, e longe do perigo, ele está seguro, certo? Seguro sim, mas estagnado. O repouso atrofia, né? Na lógica militar, quem fica na retaguarda não tem a oportunidade de demonstrar bravura. É apenas no caos do combate, debaixo de fogo cruzado, que o soldado pode provar seu valor e, consequentemente, alcançar a promoção de patente. Exato. O texto transpõe essa dinâmica militar para a evolução moral. O combate rigoroso é o campo das contrariedades diárias, das doenças, das perdas. Vencer o desespero diante de uma tragédia é a vitória que garante como o texto diz, as palmas de vitória para a alma. E o detalhe mais afiado dessa metáfora é quando surge a pergunta: o que importa se no meio da guerra o soldado perde a sua bagagem, a sua farda e todas as suas armas, desde que ele saia vitorioso? Bela reflexão. Porque a bagagem e a farda representam exatamente o corpo físico, o dinheiro, o status social. Se no processo de vencer moralmente a pessoa chegar ao final da vida sem um centavo no bolso e fisicamente exausta, mas com a alma íntegra, a missão foi um sucesso absoluto. É o triunfo incontestável do ser sobre o ter. Bom, nós estabelecemos que as grandes tragédias inevitáveis funcionam como essa linha de frente militar obrigatória para a alma. Mas a mente humana é especialista em criar problemas onde eles não existem, né? Com certeza. Com essa filosofia lida com a autossabotagem. Porque uma coisa é o universo mandar uma tempestade. Outra coisa é a gente cavar um buraco no próprio quintal para cair dentro. Se conectarmos isso a um contexto maior, a obra traça uma linha divisória muito firme entre as provações inescapáveis e o que ela chama de tormentos voluntários. Grande parte da humanidade é descrita não como vítima de um destino cruel, mas como arquiteta do próprio aborrecimento, focando energia vital em ambições vazias e vaidades que não geram nenhum valor duradouro. A imagem que me vem à mente é a de um viajante que já está subindo uma ladeira íngreme, com uma mochila super pesada nas costas, e em vez de olhar para a trilha, ele fica olhando para a mochila do vizinho, achando que ela é de uma marca melhor. Sim, o famoso olhar para a grama do vizinho. Isso. E de tanta irritação, ele decide colocar pedras extras na própria mochila, só para sofrer mais e ter motivo para reclamar. O texto aponta especificamente a inveja e o ciúme como essas pedras extras. E a descrição psicológica que o autor faz do invejoso é cirúrgica. Ele não diz apenas que a inveja é feia. Ele descreve o indivíduo invejoso como alguém perpetuamente febricitante, sabe? Em estado de febre contínua. Caramba! É alguém que não perde o sono porque falta comida na mesa, mas perde noites inteiras de descanso simplesmente porque o vizinho comprou um carro melhor ou foi promovido. É um tormento oco, uma agitação que corrói o fígado, mas não produz 1 milígrama de mérito espiritual. O objetivo de vida passa a ser eclipsar o próximo. O que é exaustivo. Mas é de uma insensatez profunda, visto que a morte pode a qualquer minuto forçar a pessoa a largar todas essas coisas fúteis que ela passou a vida inteira cobiçando. Mas além da inveja, há um outro tipo de dor interna mencionada. A obra aborda um sentimento mais abstrato, chamado de melancolia. E é importante frisar que não parece ser uma descrição da depressão clínica no sentido médico moderno, que precisa de tratamento psiquiátrico, sabe? Não, é diferente. A melancolia aqui é pintada com tons existenciais. É a alma sentindo o peso e a limitação do corpo físico, uma espécie de saudade profunda da liberdade espiritual. É aquela sensação de desencaixe, uma apatia e uma lassidão diante da percepção de que a felicidade perfeita simplesmente não existe aqui. No entanto, a orientação da filosofia não é abraçar essa tristeza ou romantizar essa saudade existencial. Qual a instrução, então? A instrução é resistir com energia máxima. A alma tem aspirações inatas pelo infinito, claro, mas a solução não é a fuga.
A solução para essa melancolia é ancorar a mente na missão presente, por mais simples que seja, suportando os deveres diários com coragem. O trabalho útil é o antídoto. O que nos leva a um terreno pantanoso. Se aceitarmos a premissa de que a dor lapida o espírito, que o sacrifício gera promoção moral e que a Terra é uma escola corretiva, não seria lógico concluir que as pessoas deveriam buscar mais sofrimento de propósito? Como assim? Digo, usar chicotes nas costas, dormir no chão de pedra, jejuar até desmaiar para acelerar a evolução. Olha, é fundamental esclarecer a posição da obra sobre isso, porque a resposta é um rotundo não. A filosofia afasta completamente qualquer traço de fanatismo ou de autoflagelação. Buscar o sofrimento voluntário com o único propósito de se ferir ou para tentar comprar favores divinos agravando as próprias dores corporais é considerado não apenas inútil, mas uma transgressão severa. O autor chega a chamar isso de suicídio lento, não é? O corpo não é lixo. A vida concede os recursos físicos para que o indivíduo tenha força para trabalhar e ajudar a sociedade. Exatamente. Enfraquecer o próprio corpo de forma gratuita apenas por um capricho místico contraria a lei natural da preservação. Perfeito. O mérito real nunca está em fabricar a própria dor artificialmente. O mérito reside na resiliência de suportar o que a vida impõe, aquilo que não se pode evitar. E tem mais, o texto critica fortemente o isolacionismo. Viver recluso. Isso, retirar-se do mundo, ir morar numa caverna no alto de uma montanha para evitar as tentações e as maldades humanas, não tem utilidade nenhuma. É visto como deserção. Basicamente, o soldado fugiu da batalha. Mas existe uma palavra histórica no texto que é cilício. Cilício era aquela veste de crina áspera ou cinto de metal com pontas que as setas usavam para machucar a própria pele, por penitência. A obra fala sobre usar o cilício, mas ela muda completamente a definição da palavra. Qual é a regra de ouro aqui? A regra de ouro é a utilidade prática para o outro. O verdadeiro cilício nunca é sobre ferir a própria pele no escuro de um quarto. O sacrifício só ganha contornos de santidade quando objetiva o bem do próximo. Pode dar um exemplo? Claro. A obra é incrivelmente pragmática. Um sacrifício válido é abrir mão de uma coberta quente no inverno para agasalhar alguém que está congelando na rua. É perder o próprio sono, noites a fio, velando um doente no hospital sem reclamar. E no nível psicológico, é um trabalho de mortificação, mas não da carne, e sim do ego. Mas como funciona essa mortificação do ego na prática do dia a dia? Porque, por exemplo, a calúnia machucaria mais do que a fome, segundo essa lógica. Qual é o mecanismo de defesa que precisa ser quebrado? O mecanismo do orgulho. O instinto humano mais primitivo não é apenas a sobrevivência física, é a preservação da autoimagem, do nosso senso de importância. Quando alguém é ofendido, humilhado publicamente ou sofre uma injúria injusta, o ego grita por vingança. Ele exige reparação imediata. É a reação natural. Exato. Então o verdadeiro silício psicológico é fustigar esse orgulho, recebendo a ofensa sem murmurar, sem devolver o golpe na mesma moeda, é enrijecer a alma contra a necessidade de provar que se tem razão. Nossa! Esse silêncio diante da ofensa desmantela a vaidade, o que exige uma força de vontade brutalmente maior do que jejuar por dias. Então, o que tudo isso significa na prática? Isso nos traz a um questionamento ético e prático gigantesco. Se a Terra é uma escola de correção, e se toda dor inevitável tem uma finalidade evolutiva, se a pessoa que está sofrendo na minha frente está passando pelo karma dela, o que eu faço? É a grande dúvida. Porque, sinceramente, a dedução lógica mais óbvia seria eu cruzar os braços, pensar, tipo, bom, essa pessoa está numa expiação, o universo sabe o que está fazendo para ensiná-la algo importante, então eu não vou interferir para não atrapalhar o aprendizado dela. Aí é que entra um detalhe crucial da nomenclatura. A obra em questão não usa a palavra karma, que no senso comum ocidental muitas vezes foi distorcida para significar um destino inexorável, punitivo e engessado. A ideia trabalhada é a de prova e expiação,
que sugerem uma dinâmica muito mais interativa. Certo, mas e sobre cruzar os braços? O autor rebate essa postura de cruzar os braços com uma veemência feroz. Quem assume a postura de deixar a aprovação do outro seguir o seu curso natural está cometendo um erro monstruoso. Mas por que é um erro tão grave, já que a aprovação foi, em teoria, desenhada por uma inteligência superior? Porque o ser humano ignora completamente o tempo de duração e os limites dessa prova. Como alguém pode ter a audácia de presumir que o sofrimento do outro deve continuar? A lógica que a obra estabelece é estupenda e inverte totalmente a nossa responsabilidade. De que forma? E se o acaso colocou alguém exatamente ali, diante de uma tragédia alheia, não para ser um observador passivo da dor, mas para ser um instrumento exato que a inteligência superior escolheu para colocar um ponto final naquele sofrimento? Nossa, é um nocaute no nosso egoísmo disfarçado de espiritualidade, né? Com certeza. A omissão sob o pretexto de respeitar o destino alheio é chamada de imenso orgulho. O material usa uma metáfora que dá até arrepio. Abster-se de ajudar quem sofre é a mesma coisa que revirar uma arma dentro da ferida, aumentando o veneno e a dor na carne rasgada do indivíduo. Uma imagem bem visceral. Muito. O dever inegociável em qualquer circunstância é tentar aliviar a dor, tentar estancar o sangramento, seja ele físico ou emocional. A decisão de até quando aquela pessoa vai sofrer não compete a quem está assistindo. A única função de quem assiste é agir com misericórdia. É o exercício supremo da empatia. O alívio da dor do outro é, em si mesmo, a principal prova moral de quem está em posição de ajudar. O que, inevitavelmente, nos empurra para a beira do abismo nas decisões éticas extremas da medicina. Porque a filosofia de tentar aliviar a dor do outro colide em algum momento com os limites da biologia. E a obra fala sobre isso. Fala. A obra aborda especificamente casos de doentes terminais agonizando. Pacientes em estado de sofrimento extremo que, segundo o olhar da ciência, não têm mais salvação. A pergunta óbvia é se não seria o ato de máxima misericórdia encurtar essa vida para poupar os últimos instantes de tortura. Qual é o veredito da visão que estamos analisando? Olha, a linha vermelha é traçada com firmeza absoluta contra a abreviação intencional da vida, o que chamamos de eutanásia. Mesmo diante do sofrimento terminal que parece inútil, o argumento se sustenta em múltiplos pilares. Quais seriam? O primeiro é mais pragmático, que é a falibilidade da previsão humana. Por mais avançada que seja a técnica médica, ela não domina os segredos da vitalidade de forma absoluta. Há registros de reversões ou de lucidez repentina em quadros dados como perdidos. Certo, entendo. Mas vamos imaginar o quadro inegavelmente irreversível, onde a ciência está certa e as próximas horas serão apenas de dor sem fim. Como justificar o não encurtamento? Novamente, é a perspectiva da alma substituindo a perspectiva da carne. A agonia física final, por mais dilacerante que pareça para quem está no quarto do hospital, pode ser o cenário de revoluções internas gigantescas para o paciente. O texto fala sobre a ocorrência de um relâmpago de arrependimento. Um relâmpago de arrependimento? Sim. Naqueles instantes de dissolução do corpo, o espírito pode experimentar lampejos de lucidez e de arrependimento genuíno por suas ações passadas. Encurtar a vida intencionalmente, mesmo que por meros 5 minutos, pode ser o equivalente a roubar desse espírito aquele único pensamento final que, na balança do longo prazo, pouparia a ele décadas de lágrimas no futuro espiritual. É uma responsabilidade e tanto. Gigante. A diretriz é minorar a dor física com todos os recursos terapêuticos e calmantes disponíveis, mas nunca acelerar o desligamento. E fechando o cerco nas intenções ocultas, o texto faz uma dissecação muito fina sobre a entrega da própria vida, o que separa o suicídio, que é altamente condenado na obra, do sacrifício supremo de um herói. Alguém que está amargurado com a própria vida, profundamente deprimido e decide ir para uma zona de guerra ou para um trabalho de extremo risco com um pensamento focado em tipo, tomara que eu morra lá, pelo menos será servindo a uma causa. O autor vê mérito nisso? Nenhum mérito heróico. É classificado como um suicídio disfarçado. A intenção primária do indivíduo ali é fugir do próprio fardo, sabe? É cortar o fio da existência.
Uhum. Usar a defesa de um país ou uma causa social é apenas um verniz, um pretexto moralmente aceitável para enganar a própria consciência e a sociedade. A ação exterior parece nobre, mas a raiz psicológica é a fuga. É quase uma fraude moral consigo mesmo, né? Exatamente. Puramente pelo impulso visceral de salvar o outro. Ele quer viver, ele tem apreço pela vida, mas o amor ou o dever de proteger a outra pessoa fala mais alto no momento do perigo. Ele arrisca tudo. Sim. E se ele perecer no incêndio ou no resgate, ele não cometeu suicídio. Ele executou o ato máximo de caridade. A morte foi uma consequência colateral trágica do desejo de garantir a vida alheia, não a meta primária. É a distinção microscópica na intenção que define o valor espiritual de cada ato. Que jornada intensa. Para sintetizar tudo que essa lógica constrói, a gente percebe que ela não apenas vira o jogo da vida moderna de ponta cabeça, ela redesenha o tabuleiro por completo. O sucesso material e a festa contínua que tanto se persegue podem ser apenas anestésicos que adormecem o caráter. Sem dúvida. A tempestade financeira ou a morte precoce, que geram tanto desespero e gritos de injustiça, podem ser um resgate compassivo ou uma alta hospitalar antecipada da alma. E a verdadeira virtude passa muito longe de qualquer tortura física ou mística. Ela se prova no combate microscópico e diário de engolir o orgulho, de calar a ofensa e de se recusar a abandonar o campo de batalha até que o sofrimento de quem está ao lado seja aliviado. É uma filosofia que elimina qualquer traço de vitimismo. Ela transforma a bagunça aparente da existência humana, com todas as suas dores e contradições, em um sistema rigoroso, pedagógico e profundamente justo de lapidação. É verdade. E, para quem nos acompanha, da próxima vez que uma grande frustração surgir no caminho, quando um plano perfeitamente desenhado desmoronar e a sala de aula cheia de equações parecer insuportavelmente exaustiva, talvez o impulso natural de tentar forçar um resort de luxo não seja o melhor caminho. Uma excelente reflexão. A grande pergunta que fica ecoando a partir da nossa imersão de hoje é se aquele obstáculo gigante é realmente uma derrota injusta ou se é apenas a inteligência da vida enviando o combatente finalmente para a linha de frente, que é o único lugar onde a verdadeira promoção é possível. Fica a reflexão.